O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. Hoje temos connosco um convidado muito especial. Ele é natural de Lisboa, mas com várias costelas alentejanas. O meu convidado de hoje é pai de um rapaz e de uma rapariga, e ex-advogado e ex-jornalista. Mas sobre isto já vamos falar um bocadinho mais à frente. Tem como propósito ajudar pais e educadores na sua missão. É autor, formador certificado em disciplina positiva e é fundador da Academia Educar pela Positiva. Temos hoje connosco no Código Parental o Nuno Pinto Martins. Bem-vindo, Nuno. Obrigado, Marta. É muito prazeroso, como se dizem os brasileiros, né? Com muito gosto que aqui estou para conversarmos um bocadinho. Obrigada. Nuno, neste podcast com os meus convidados estamos a criar oficialmente o Código Parental, em que cada um contribui com uma norma obrigatória. Portanto, no teu caso, se pudesse incluir uma norma obrigatória neste Código Parental, qual é que seria? Olha, não é fácil escolher e é interessante também a ideia aqui de um Código Parental. Mas diria que 30 minutos obrigatórios de brincadeira entre pai e filho, ou entre mãe e filho. Diárias. Podia ser aqui Sim. um desafio, não é? Um desafio, deixarmos aqui para depois as tarefas. Pode parecer muito, não é? Pode parecer um bocadinho um desafio aqui um bocadinho ambicioso. 30 minutos no final do dia. Mas esses 30 minutos serviriam para muita coisa. Serviriam para conectar, serviriam para sabermos como é que foi o dia, sem grandes correrias. E depois desses 30 minutos, então vamos lá fazer o que ainda é preciso. Da rotina, do dia a dia. É preciso fazer. Sim, acho que seria super importante. Acho que até foi a semana passada, ou assim há uns dias, que saiu um estudo aqui sobre o tempo de brincadeira em família e acho que está assim muito aquém daquilo que é preciso. Não é surpreendente também com o ritmo de vida que nós levamos. Sim. No final do dia, depois de um dia de trabalho, quando chegamos a casa, ainda temos em mente tudo aquilo que são as tarefas. Certo. Não é? Orientar os banhos, para quem tem filhos pequenos, fazer o jantar, depois tudo aquilo que depois do jantar ainda há para fazer. É preciso fazer, sim. E estamos muito focados nessas tarefas. Então esquecemos daquilo que também é muito importante, que é esse tempo de qualidade com os miúdos. Sim. E às vezes, eu obviamente fico um bocadinho ambicioso nos 30 minutos, mas mesmo que isso não seja possível numa base diária, então vamos reduzir aqui um bocadinho, se for aquilo que é possível, 5, 10 minutos, mas pelo menos que haja um tempo de conexão no final do dia que permita de facto ir construindo relação, porque isso depois reflete-se a vários níveis, até ao nível do comportamento. Sim, acho que seria super importante. Nuno, e se fossem os teus filhos a escolher, qual é que achas que seria a norma que eles incluiriam? Olha, acho que essa norma provavelmente já não incluiu, porque felizmente eu consigo hoje, nesta minha terceira vida, como costumo dizer, consigo ter aqui bastante tempo de qualidade e também de quantidade. Portanto, vamos fazendo bem essa gestão. Talvez aquilo que eles quereriam incluir, talvez tivesse a ver ainda com a gestão das emoções. Apesar de na maior parte dos dias conseguir fazer essa gestão, eu acho que eles certamente que quereriam a perfeição, não é? A perfeição de um pai ou de uma mãe perfeita, e que fizesse, no fundo, que estivesse ali como modelo, não é? Muito próximo dessa perfeição. Mas isso também representaria, do ponto de vista das crianças, que os pais fizessem tudo pelos filhos, e nós sabemos que isso também não seria aqui muito positivo. Portanto, eles quereriam certamente, não é, um pai, uma mãe que fizesse ali todas as vontadinhas, mas se calhar isso não tem muito positivo, tem mais de permissivo. Certo. E também acho que é um tema que vamos aqui a falar hoje. Mas Nuno, és ex-advogado, ex-jornalista, como é que foi esse percurso anterior e o que é que te fez aqui deixar a advocacia? Porque depois aqui o jornalismo, já te ouvi contar uma história, e és um ótimo contador de histórias, que foi assim, houve assim um dia não é? Que te caiu assim uma ficha que não estavas a ser aquele pai que tinhas idealizado ou gostarias de ser e que te fez aqui mudar o rumo profissional. Mas então aqui, desde a Faculdade de Direito até à Academia Educar pela Positiva, como é que foi este percurso? Olha, a história do direito conta-se muito facilmente, porque foram poucos anos a exercer a advocacia. Fiz o curso de Direito
E depois fiz o estágio que se fazia, e acho que ainda se faz Sim. normalmente a seguir ao curso, mas já mesmo durante o curso senti que não era bem o meu Não era caminho. aquilo. Não, tudo o que sejam burocracias e formalismos, sempre me senti um bocadinho um peixe fora d'água. Ainda fiz então o estágio para perceber então se faria ou não sentido, e exerci, e lembro-me que os julgamentos, por exemplo, fazer julgamentos, cheguei a fazer vários, era uma coisa que mexia muito comigo negativamente. Lembro-me que dias antes de qualquer julgamento eu já estava ansioso, nervoso, sobretudo porque sentia que não dominava as matérias. Eu acho que quando não temos paixão por aquilo que fazemos e ainda por cima não dominamos as matérias, vamos sempre sentir essa insegurança. Certo. Então rapidamente tentei encontrar ali uma alternativa, e ela surgiu precisamente durante o estágio de advocacia. A possibilidade de ir fazer um curso de jornalismo. Enquanto fazia o estágio de advocacia, deu para conciliar, e a partir daí descobri uma grande paixão. E durante 15 anos foi uma paixão muito grande, essa minha segunda vida de jornalista. Foi muito intenso e foi muito apaixonante. E depois eras então jornalista, era essa a tua profissão, quando decidiste que, ok, vou ter que deixar, se quero ser o pai que idealizo ou gostaria de ser, vou ter aqui que passar por outro rumo. Sim, naquela altura. Porque acredito, nem tal como na advocacia, no jornalismo também deve haver assim prazos apertados para entregar Sim, os artigos. Verdade. Sim. A grande diferença é que eu adorava aquilo que fazia. Certo. E portanto entregava-me de corpo e alma, e quanto mais trabalhasse, melhor, muitas das vezes. Naquela altura, por mais que eu dissesse que os meus filhos eram mais importantes, e eles eram muito pequeninos, eu fui jornalista até a minha filha completar cerca de 2 anos, e o meu filho, tenho mais 4, portanto perto dos 6. E portanto, quando eles eram muito pequeninos, por mais que eu dissesse que os meus filhos eram mais importantes, eu acho que sinceramente o mais importante era a minha carreira. Ok. E há um dia, foi o tal dia D, há um dia em que eu chego a casa do jornal onde trabalhava, às 9h30 da noite. Lembro-me perfeitamente de tentar ao máximo chegar ali em cima das 9h30, era o máximo que eu conseguia fazer. Já achava que era um pai espetacular por conseguir fazê-lo. Consegui chegar àquela hora porque era a hora limite que normalmente os miúdos se deitavam. Então cheguei a casa e os meus filhos já de pijama vêm ter comigo, dão-me um abracinho, e eu imediatamente lhes digo: vá, agora vão dormir que eu ainda tenho que ir trabalhar. E sentei-me ao computador naquele momento para despachar algo que ainda tinha que enviar para o jornal. E entretanto o meu filho, então na altura possivelmente perto dos 6 anos, vem ter comigo já de pijama para mostrar algo que ele tinha feito na escola. E eu respondi completamente em piloto automático. Certo. Quando ele me diz: pai, olha o que eu fiz, eu nem sequer olhei, estava ao computador e disse: muito giro, mas agora vai dormir. E ele não foi dormir, ele ficou ali. Okay. Ficou ali uns segundos, se calhar uns minutos, eu não sei precisar. Sim. E do nada, do alto dos seus quase 6 anos, quebrou o silêncio com a frase: pois, nós já não somos importantes para ti. Aí deve ter... E aquilo para mim foi uma facada. Sim. Eu lembro-me de ficar a olhar para o computador e a pensar: há aqui algo errado, não é? O que é que eu estou a fazer? Sim. E o que é verdadeiramente importante? Eu acho que esse foi o primeiro sinal que me disse: tu tens que mudar, tu tens que fazer alguma coisa. Porque eu não via todos os dias que os comportamentos dos meus filhos eram chamadas de atenção. Sim. Porque a criança, hoje sei que a criança prefere 1000 vezes ser castigada ou que gritem com ela do que ser ignorada. Okay. Portanto, se a única forma que a criança tem de obter a atenção do adulto é através do seu comportamento desafiador, através da birra ou do comportamento agressivo até, aí é que ela obtém o comportamento, portanto, a atenção do pai ou da mãe. Então é essa ferramenta que ele vai utilizar para o fazer. Portanto, esse foi assim a primeira sirene. E depois, eu hoje acredito pouco em coincidências e até sou muito pés na terra, mas hoje começo a olhar para trás e há coisas incríveis. Pouco tempo depois deste episódio, acontece uma circunstância que se tornou depois numa escolha. Um despedimento coletivo no jornal onde eu trabalhava, e portanto o projeto que eu estava a coordenar foi descontinuado, e eu e a minha equipa ficámos todos no desemprego. Então aquele foi o momento da mudança. Foi o momento em que eu disse: olha que bela oportunidade que eu aqui tenho. Sim.
Eu lembro-me que toda a gente à minha volta ficou a pensar, então e agora o que é que vais fazer? Tens 2 filhos para alimentar. E eu lembro-me que desde o primeiro momento eu pensei, não, isto é uma fantástica oportunidade. Chamei-me louco, mas acredito mesmo nisso. E depois foi tudo muito natural, foi juntar aqui 2 paixões, a parentalidade com a comunicação, tinha essa experiência da comunicação, e mais ou menos nessa altura conheço uma tal de disciplina positiva e apaixonei-me perdidamente por esse modelo educativo. A partir daí foi começar a testá-lo em minha casa e ter depois a possibilidade de me tornar formador nessa área e de criar um projeto para partilhar essas ferramentas com pais educadores. Sim. Boa. Às vezes costuma-se dizer, não é? Fecha-se uma porta e abre-se uma janela, e aqui abriu-se aqui uma grande janela para uma Sim, nova sem oportunidade. dúvida. E por falar aqui em disciplina positiva, portanto, parentalidade consciente, parentalidade positiva, disciplina positiva, são tudo sinónimos para o mesmo. Ou seja, aqui todos sinónimos para todos na família merecemos ser respeitados e temos igual valor. Ou há diferenças aqui? Eu acho que esse é um ponto possivelmente em comum, mas são, digamos, filosofias, modelos diferentes. Aquilo que eu encontro na disciplina positiva, não sei se eu vejo como diferenciador, mas obviamente que sou um bocadinho suspeito. São as ferramentas práticas. Okay. Aquilo que eu vejo, mais do que uma filosofia, mais do que uma forma de estar, que a disciplina positiva também tem uma forma de estar muito própria, mas aquilo que eu encontrei neste modelo foi um conjunto de ferramentas, de estratégias muito práticas que me permitiram desde logo passar a encarar os desafios da educação de uma forma muito mais confiante. Certo. Porque eu sei que tenho um conjunto de ferramentas que qualquer que seja o desafio, eu pelo menos vou sentir que vou conseguir enfrentá-los. Se esta não resultar, tenho esta. Há um fio condutor e essas ferramentas a mim fazem-me sentido. Portanto, de todos os modelos, e alguns não os conheço profundamente, obviamente, acho que todos eles são importantes, se defendem, obviamente, a criança como um ser integral, o respeito pela criança. Eu penso que isso será muito comum aos modelos todos que a Marta falou. Mas aquilo que eu encontro é este caráter eminentemente prático da disciplina positiva que nós podemos utilizar em qualquer contexto. E isso é que me faz eu de corpo e alma defender este modelo e ter aqui, vê-lo como uma missão, fazer esta partilha junto dos pais e dos educadores. Então, e aqui estas estratégias práticas têm a ver então aqui com a imposição de limites saudáveis, alternativas positivas ao castigo. É mais aqui nesta base? Eu não gosto de ver como imposição, embora os limites por vezes, obviamente, tenham que ser estabelecidos pelo adulto, sobretudo quando a criança é muito pequenina. Não é? Eu não consigo envolver uma criança de 1 ou 2 anos no estabelecer dos limites. Certo. Mas consigo, depois, à medida que a criança vai crescendo, envolvê-la num diálogo e no estabelecer desses próprios limites. Dou o exemplo aqui dos meus filhos. O meu filho mais velho tem hoje 15 anos, a minha filha tem 11, e nós conversamos sobre os limites, por exemplo, a utilização das tecnologias. Sentamos-nos para estabelecermos limites que sejam aceitáveis para ambos. Obviamente que eu parto para esta conversa na minha cabeça com aquilo que são limites razoáveis para mim. Não, eu não vou ceder para além dos meus limites razoáveis. E, portanto, as opções que dou são opções limitadas àquilo que para mim, enquanto educador, são razoáveis. Não é? Estas opções limitadas, por exemplo, são aqui uma das ferramentas para mim mais poderosas, envolver a criança numa escolha, coisas tão simples como: olha, preferes calçar as sandálias ou os ténis? Preferes o iogurte de banana ou o iogurte de morango? São opções limitadas àquilo que obviamente para mim é razoável naquele momento e permite-me resolver uma série de questões e ao mesmo tempo trabalhar a autonomia e a responsabilidade da criança. Isto não significa que tudo sejam opções. Porque às vezes não é possível, não é? Às vezes não é possível, nem faz sentido. Eu não pergunto aos meus filhos, querem ficar em casa a jogar console ou querem ir para a escola? Quer dizer, não há uma opção. Portanto, a ideia não é também subcarregar as crianças com tudo o que são opções, não é? E deixarmos de ter a nossa função, nada disso, de orientadores. Por vezes temos que ser nós de facto aqui a fazê-lo, mas dar em alguns momentos, em algumas situações, também essa responsabilidade positiva e trabalhar essa autonomia também na criança. E não se trata aqui também das opções limitadas de uma manipulação, porque pode parecer, então, mas estás a manipular a criança para que ela escolha entre isto e isto. Ou banana ou iogurte. Ou banana ou morango, sim. Não, sim, eu estou a olhar para o contexto e para o pequeno almoço só há
o iogurte de banana e o iogurte de morango. Porquê que eu hei de impor o iogurte de morango se há a possibilidade de uma escolha? Porquê que eu hei de impor a maçã se há a maçã e a pera? Certo. Se para mim for razoável que a criança vista uma t-shirt de cor de rosa ou amarela, então eu posso dar essa opção. Agora, se naquele dia ela tem mesmo que ir de amarelo por alguma razão, se calhar não dou a opção. E utilizo uma outra ferramenta que é a antecipação. Antecipa, olha, atenção que amanhã temos mesmo que ir de amarelo. Portanto, é um bocadinho utilizarmos aqui estas ferramentas de acordo com o contexto, com a situação e a própria idade da criança. Certo, assim, muito práticas, muito em função, não é, da idade da criança. E às vezes tenho a sensação das partilhas que se vê nas redes sociais, que às vezes ali a fronteira entre a disciplina positiva e a permissividade está assim muito ténue. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Aliás, um dos erros que nós, pais e educadores, cometemos quando começamos a educar pela positiva é acharmos que temos que ser sempre positivos, sempre pacientes e que é preciso dizer sim a tudo. Certo. Não é? Sim, Mas, sim. na verdade, vamos fazê-lo se tivermos uma noção muito superficial do que é a educação positiva. A educação positiva, mais concretamente a disciplina positiva, parte da ideia de educar a partir da firmeza e do carinho. Ora, o conceito de firmeza, podemos ver firmeza / assertividade, tem em si próprio as regras, os limites e as rotinas. Eu às vezes tenho que dizer não, às vezes tenho que ser firme ou ser assertivo. Mas esta firmeza pode sempre ser equilibrada com o outro prato da balança, que é o carinho, o respeito pela criança, o envolver a criança, o amor incondicional. Eu posso ser muito assertivo com os meus filhos, eu posso lhes dizer agora é preciso desligar a consola para ir tomar banho, sem precisar de me descontrolar. Certo. E posso ser bastante assertivo. Eles dizem, mas eu agora quero continuar a ver isto. E eu percebo que tu queiras ver televisão, mas agora é preciso desligar isso e é preciso ir tomar banho. Portanto, desligas isso por favor e vais tomar banho. Fui assertivo, Certo. não fui permissivo em nenhum momento e até validei as emoções. Ao dizer, eu percebo que tu queiras continuar a jogar, isso é muito divertido. Esta validação das emoções também é muito importante, porque todas as emoções podem ser validadas. Certo. Outra coisa é o comportamento. E esta separação das emoções antes de trabalhar o comportamento pode ser também muito útil. Eu dizer à criança, eu percebo que tu queiras aquele reboçado e que por isso é que estás triste ou estás frustrada. Eu consigo perceber que tu queiras muito o reboçado. Agora, outra coisa é o comportamento. Não é? Porque queres o reboçado, levantas-me a mão. Porque queres o reboçado, partiste a sala toda. Eu percebo que tu te sintas assim. Agora, a atitude que tu tiveste não é correta. Portanto, começamos a trabalhar o comportamento depois desta conexão, chama-se esta ferramenta conectar antes de corrigir. Vamos primeiro corrigir o comportamento, vamos primeiro conectar, aliás, e quando estamos neste processo de conexão, depois da validação da emoção, e quando tudo também está calmo, vamos então fazer com que a criança também perceba que aquele comportamento não é correto e trabalhar juntos numa solução. Porque às vezes parece que emoções e comportamentos estão assim muito fundidos, não é? Assim como o tal limite entre a disciplina positiva e a permissividade. É como a Marta dizia, a fronteira é uma fronteira de facto ténue, porque por vezes nós, quando tentamos ser positivos, damos por nós a ser permissivos. Se eu não estiver bem ciente a necessidade daquele equilíbrio entre a firmeza e o carinho, poderei tender para essa permissividade. Eu tenho que ser positivo. Eu não posso elevar a voz. Eu tenho que ser sempre positivo e paciente. E aqui convém desmontar o segundo mito. O primeiro é o tal de que a educação positiva não é permissiva. Desmontar aqui um segundo mito de que não temos que ser perfeitos. Sim. Eu não tenho que ser sempre positivo enquanto pai. Não tenho que ser sempre paciente. Nem sempre eu consigo o tal equilíbrio entre ser firme e ser carinhoso. Em algum momento pode acontecer eu resvalar um bocadinho mais para o extremo do autoritarismo e essa firmeza ser um bocadinho excessiva. E às vezes pode acontecer eu resvalar um bocadinho mais para o outro ponto e afinal não estou aqui a educar pela positiva. Se calhar estou a ser aqui permissivo. O objetivo é nós trabalharmos este conceito de firmeza e carinho, que é uma forma de estar na educação. Certo. Podemos todos os dias ir tentando trabalhar esta forma de estar e tentando este equilíbrio. Agora é um equilíbrio que nunca será perfeito. Sim, Essa e perfeição não depois existe. arriscaria a dizer, não é, que a geração que tem agora filhos, está agora a ser pais, não teve propriamente este exemplo em crianças, não é? Então andamos aqui todos a tentar fazer o melhor que sabemos, com as ferramentas que não temos e que estamos a aprender agora. É uma coisa muito boa das redes sociais, esta partilha de informação, em que às vezes, pronto, também não há assim informação que está assim tão correta, não é? Em várias áreas,
Mas então, Nuno, o que é que dirias a alguém que é mãe, pai, agora por primeira vez, o que é que precisavam assim mesmo, assim, o beabá de saber sobre isto e sobre desenvolvimento infantil, emoções? O que é que era assim importante saber? Olha, Para quem ainda por cima não teve, se calhar, estas ferramentas. Claro que sim, duas outras ideias aqui para reflexão. A primeira, e no fundo foram aprendizagens também que eu fui tendo enquanto pai. Não são os outros que nos definem enquanto pais. Nós preocupamos muito com aquilo que os outros dizem e pensam. Sim, sim, sim. E achamos que então temos que educar à imagem daquilo que os outros dizem. Sejam os avós, sejam os amigos, né? Mas ainda lhe dás colo, mas ainda lhe dás biberon nessa altura, mas ainda dorme contigo. Sim, sim, não é? sim. E depois ficamos a sentir-nos terrivelmente culpados. Eu acho que é importante, antes de mais, nós sermos nós próprios, traçarmos o nosso próprio caminho na parentalidade. E à medida que os desafios vão surgindo, não significa sermos surdos àquilo que os outros nos dizem. Eu posso fazer a pergunta a mim próprio depois, não é? Ok, mas esta questão de dormir comigo, ou de como é que eu me sinto em relação a isto? Não é? Mas se eu me sinto bem em relação a esta questão, se, por exemplo, a questão da cama compartilhada, se é uma questão que para mim é pacífica, eu dormir com a criança, não me traz qualquer questão, não me atrapalha o sono. Sim. Porque muitas vezes a questão é esta, não é? Sim, Eu sim, tenho ali o miminho porque eles vão crescer muito rápido, mas depois o que é que acontece? Estraga a relação do casal, muitas vezes. Outras vezes estragam noites de descanso que são muito Sim, importantes. sim. E há aqui perguntas a fazer, não é? Mas em muitas situações, na verdade, e em determinada fase, pode, na verdade, ser aqui também positivo para criar essa conexão. Isto como uma série de outras situações. Sim. Portanto, esta questão de não ouvirmos tanto as vozes externas. E uma outra ideia que tem a ver com o facto do cérebro da criança estar em construção. Que não sendo aqui uma grande novidade, eu acho que devíamos ter isto sempre presente. Sim. Porque tendemos a tratar as crianças como se fossem mini-adultos constantemente e exigimos muito mais do que aquilo que elas nos conseguem dar. Okay. E esse grau de exigência depois traz aqui uma grande frustração e por vezes deixa marcas também. Certo. Sabendo que o cérebro da criança está em construção até perto dos 25 anos e que a parte do cérebro que mais tempo demora a ficar construída é precisamente o córtex pré-frontal, ou seja, a parte do cérebro que permite à criança regular as suas emoções, controlar os seus impulsos e tomar boas decisões. Isto é tudo o que nós exigimos à criança desde muito pequenino. Que ela controle as emoções, que ela faça uma boa gestão dos seus impulsos e que tome boas decisões. Ela não consegue. Sim, Portanto, termos isto presente não significa então deixar fazer tudo aquilo que ela quer. Não, mas entendermos isto e talvez alinharmos as expectativas de acordo também com a idade àquilo que é verdadeiramente expectável, ou seja, que é aquilo que a criança verdadeiramente nos pode dar. E esse desenvolvimento de gerir emoções, controlar impulsos, é por volta de que idade? Lá está, para já não conseguimos dizer sim, não há aí porque cada uma criança validade, também é claro, única e tem, claro. tem o seu ritmo. Mas nós podemos ir trabalhando as emoções desde uma fase muito, muito precoce. É possível, através de pequenas brincadeiras, de pequenas dinâmicas e ir ensinando também a criança a gerir as emoções a partir dos 3, 4 anos. Eu tenho levado muito o meu livro infantil, O Comboio das Emoções, às escolas e é muito engraçado porque já fui às salas desde 1 ano até aos 8, 9, 10 anos. E percebo que nas salas de 1, 2 anos ainda não conseguimos trabalhar as emoções. Vamos ali fazer o quê? Plantar a semente. Vamos apresentar vocabulário às crianças. Mas é possível já nas salas dos 3, 4 anos, é muito engraçado, envolvê-los na leitura da história, uma história muito interativa, em que as crianças vêm olhar para a emoção, portanto é um desenho de uma emoção, e elas conseguem replicar aquela cara para os colegas. E já é possível, de uma forma muito, muito simples, ir trabalhando as emoções desde essa altura. Portanto, passa muito aqui por uma proatividade do adulto, que é também um exemplo. E esse é o ponto-chave também, não é? Sim. Eu, para que a criança saiba modelar, saiba gerir as suas emoções e controlar os seus impulsos, ela tem, antes de mais, ter uma boa referência, um bom exemplo que lhe mostre como é que se faz. Que quando ela se descontrola, quando ela faz uma birra, por exemplo, esse adulto não faça birra com ela. Certo. E consiga controlar as suas emoções e mostrar à criança como é que se faz. Ser esse porto de abrigo, ser esse conforto e essa segurança. E a criança aprende por modelagem. Portanto, o seu cérebro está
a ativar ali naquele momento os neurónios espelho que repetem, que imitam aquilo que o adulto faz. Quanto mais eu conseguir ser esse porto seguro, não é fácil muitas das vezes. Sim. Não é? Mas e ao contrário, não é? Nada fácil. Está o pai ou a mãe a fazer uma birra junto com a criança, aquela birra da criança não vai terminar tão cedo. Sim. Difícil. Como é que eu posso exigir à criança que se autocontrole se eu próprio, que sou adulto e já tenho o meu cérebro completamente construído e maduro, não consigo controlar as minhas emoções? Sim, não é? sim. É um bocadinho irónico. É não é? verdade. E eu vemos pedir isto à isso, criança. muitos adultos com essa dificuldade, não é? Então no trânsito é todos os dias. Com as crianças a assistir muitas vezes, no banco de trás. Sim, certo. E é super importante aqui este trabalho com as emoções. E acho que vamos crescendo todos juntos, não é? Pais e filhos, porque também nunca tivemos assim anos 70, 80, 90, muita literacia emocional e acaba por ser um caminho de crescimento para toda a família. Olha, é mesmo assim que eu vejo. É crescermos juntos. Porque não só nós aprendemos tanto com os nossos filhos, eles ensinam-nos tanto. Sim. E eu sinto que hoje em dia consigo efetivamente desfrutar do crescimento dos meus filhos, conseguir recuperar o tempo perdido. E sinto que não são só eles que crescem comigo, eu cresço com eles. Como pessoa, como ser humano. Isso é fantástico. Nós podermos desfrutar, porque sabemos, e quem nos está a ouvir, pais e mães, sabem como passa a correr, como passa tão rápido. E poder desfrutar todos os dias um bocadinho desse crescimento, eu acho que é um privilégio, é uma bênção. E eu isso consigo hoje dizer que faço. Eu consigo desfrutar, aproveitar os bocadinhos, às vezes de manhã mesmo na correria para ir para a escola, eu já consigo que essa correria não exista e que desfrutemos. Lembro-me aqui muito rapidamente do episódio há poucas semanas em que estávamos no elevador à espera logo de manhãzinha para ir para a escola, mas com toda a calma, e eu fiz uma piada, uma palhaçada qualquer, e a minha filha disse-me assim: "Oh pai, és mesmo palhaço." Eu: "Oh filha, mas porquê que estás a dizer isso?" "Oh pai, porque estás sempre bem disposto, mesmo de manhã consegues fazer uma piada." E eu dei por mim a pensar naquilo. Obviamente não estou sempre bem disposto, tenho os meus desafios como qualquer pessoa, mas de facto, sobretudo quando estou com eles, e posso dizer 99% do tempo que estou com os meus filhos, eu estou bem. E consigo então, claro, ter o autocontrole na maior parte das vezes, consigo estar bem, estar atento às necessidades. Isso também nos leva a outra coisa, que é a questão do autocuidado. Certo, sim. Nós estarmos bem, para estarmos bem para eles. Isso é um ponto muito importante, e até diria até mais para as mães do que para os pais. E principalmente quando eles são mais pequeninos, não é? Que acaba sempre por recair mais para a mãe, mesmo quando há uma efetiva partilha das tarefas. Sim, mas há questões que só a mãe a consegue, sim, não é? sim. Designadamente a amamentação. A amamentação, mas mesmo às vezes, por exemplo, vejo com os meus filhos, quando se magoam, eu posso estar noutra divisão da casa, mas venho a correr para ser a mãe a dar um beijinho para passar o dói-dói. Exatamente, portanto há uma sobrecarga natural. E é importante nessa altura que a mãe também não se esqueça dela própria. A importância de nos respeitarmos a nós próprios, de nos nutrirmos, porque sabemos que se nós não estivermos bem, não vamos estar bem para cuidar do outro. Como é que eu vou poder cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Certo. E às vezes são aqueles 5 minutos. Aqueles 5 minutos em que uma mãe diz ao companheiro ou à companheira e diz: "Olha, agora estes 5 minutos são para mim. Ok? Agora não estou para ninguém, preciso mesmo deste bocadinho." Claro que vem o sentimento de culpa, não é? Ao de cima, quando as crianças são muito pequeninas. Agora vou ao ginásio, ou vou não sei o quê, e vou deixar a criança. Mas depois, quando voltamos, vamos estar muito mais disponíveis. Vamos estar muito mais capazes de cumprir essa nossa missão do que se estivéssemos ali aquelas 3 horas. Sim. E à mínima coisa, sufocados, não é? À mínima coisa, vamos explodir perante o comportamento. Nuno, também já te ouvi dizer aqui, já tocaste nisso hoje, não é? Os pais e as mães não precisam de ser perfeitos, mas lá está, aqui o ser inteiros. Nas famílias e educadores que vais acompanhando, sentes muito aqui esta necessidade da perfeição. Não sei, acho que estamos todos aqui, não só na parentalidade, mas em várias áreas da nossa vida, um bocadinho todos aqui a tentar a correr atrás da perfeição, não é? Mas sentes isso também nas famílias que acompanhas? Sinto muito. Nas sessões de Kids Coaching vou acompanhando muitas famílias e sinto, sobretudo nas mães, tenho que voltar a sublinhar. Não quero ser injusto para com os pais que nos estão a ouvir, aqueles que sentem que partilham desta missão, mas ajudar não é a mesma coisa que partilhar. Não é? Eu faço umas coisas. Sim. Partilhar é algo justo. E apesar da mudança estar a acontecer, muito mais pais hoje a chegarem-se à frente, a fazerem mais próximos dessa partilha de tarefas, mas estamos muito longe do desejável. Certo. Por exemplo, na própria educação, e trago um dado estatístico: 5% dos participantes nos meus workshops e palestras são homens.
Apenas 5. Sim. E eu já questionei as senhoras, então, mas porquê que o seu marido não veio? Claro que muitas vezes tem o argumento, alguém tinha que ficar com as crianças, é legítimo. De qualquer maneira, pergunto, porquê que vão sempre as mulheres? Sim. E depois elas respondem-me, porque o meu marido disse, vai lá tu ouvir. E depois contas-me. E depois contas-nos como é que foi, não é? Mas não é a mesma coisa, não é? Portanto, ainda há um caminho a percorrer para nós homens nos chegarmos à frente, assumimos como prioritária esta missão de educar. E tirarmos um bocadinho daquele peso das mochilas que as mães levam às costas, a perfeição que a sociedade lhes exige, também, sim. a carga também muito grande que têm, porque aquilo que mudou foi o paradigma, na verdade, na sociedade nas últimas décadas, porque antes tínhamos as mulheres em casa e agora temos as mulheres que trabalham. Mas depois elas continuam, quando chegam a casa, a ter essa carga. Trabalham fora e dentro de casa. E isso traz aqui, de facto, uma carga, um peso, um fardo. Eu uso mesmo esta palavra muitas vezes. É um fardo que as mulheres muitas vezes têm que carregar. Portanto, era fundamental haver aqui um bocadinho mais de equilíbrio e lanço estes desafios também aos pais, homens que nos estão a ouvir. E às vezes também, e em situações também, pontuais também contra mim, falam, nós mães também deixarmos os pais participar, principalmente aqui na primeira viagem. Sim. Esse é um ponto muito importante que tocaste agora, Marta, porque muitas vezes a mãe é aquela mãe galinha que não deixa o pai, pai entrar, sobretudo nos primeiros tempos. Não é? E esse é um ponto muito importante, deixarmos que os pais sejam imperfeitos, os homens sejam imperfeitos, porque se eu tenho uma mãe que quando o pai até se chega à frente para dar banho ou para mudar a fralda, mas a mãe está constantemente a dizer mas não é assim, não podes fazer assim porque magoas o menino. Isso vai causar uma grande desmotivação e até um sentimento de incapacidade. Eu não sou capaz, eu não me sinto capaz, estás sempre a desvalorizar-me, então faz tu. E portanto pode haver essa desmotivação e esse afastamento. Portanto, é preciso antes de mais haver esse estímulo e essa abertura para que os pais participem mais, sem dúvida nenhuma. Sim. Lá está, para haver aqui uma efetiva partilha. Nas sessões que vou fazendo também já há muitos pais que vão participando, mas às vezes entram mudos e saem calados. Sim. Ou seja, efetivamente estão ali, mas não estão ali a participar. É sempre a mulher, na esmagadora maioria dos casos. E os que vão contrariados. Tenho histórias muito engraçadas de pais que chegam completamente de braços cruzados a bufar, desculpem a expressão. Já me aconteceu, lembro-me em Coimbra, esta situação em Coimbra muito rapidamente. Eu nunca mais me esqueci. Houve um pai que foi com a mulher a um workshop em Coimbra e eles foram os primeiros a chegar e ele chegou quase furioso e disse-me: olha, eu só venho porque a minha mulher me obrigou. Assim, tal e qual. Eu fiquei logo, bem, como é que isto hoje vai correr? E foi muito engraçado ver a mudança de semblante daquele senhor. Aquele senhor tinha 40 e poucos anos. Daquele senhor ao longo do workshop, se calhar aos 5 minutos do workshop já estava sentado na cadeira, em vez de ter os braços cruzados, já estava assim: espera lá, isto não é bem aquilo que eu pensava. A meio já se ria, já participava nas dinâmicas e depois no fim chegou ao pé de mim, trouxe uma folha de avaliação e disse-me: olha, Nuno, eu não vou escrever nada na folha de avaliação. E eu pensei: pronto, odiou o workshop, isto não consegui agarrar esta pessoa. Sabe porquê que eu não vou preencher esta folha? Porque eu só tenho uma coisa a dizer. E pegou numa caneta vermelha e escreveu assim, toda a largura: fabuloso, toma lá. E aí eu percebi que de facto a mensagem tinha passado. Às vezes as expectativas também, quando são mais baixas, também é mais fácil. Mas independentemente disso, é incrível perceber que a mensagem da educação positiva chega a toda a gente. Certo. Independentemente do sexo, independentemente dos contextos. Eu tenho trabalhado em contextos desde os colégios dos rankings até aos bairros sociais. E é incrível. Já me aconteceu de manhã entrar às 9 da manhã num colégio daqueles mesmo dos primeiros lugares dos rankings, vale o que vale, para dar formação, por exemplo, aos professores daquele colégio e depois ir a correr para um bairro social onde estão educadoras e auxiliares com 30 anos e 40 anos de profissão, com muito pouca instrução, mas a fazerem o seu melhor. E percebermos que estas ferramentas são transversais. E é fantástico. É fantástico perceber isso. Porque eu diria que qualquer mãe, qualquer pai, qualquer profissional da área de educação que tenha escolhido essa profissão porque quis, vai sempre tentar fazer o seu melhor, não é? Mesmo que às vezes o seu melhor não seja o ideal. Então, apresentando aqui boas alternativas, não é? Acredito que ressoa, não é?
porque ninguém quer fazer o pior às crianças, não é? Andamos todos até aqui a tentar fazer o melhor que Sim, sabemos. eu acredito, sim. Tal como os nossos pais fizeram o melhor. Sim. Isso é muito importante. Fazermos as pazes com esse passado, quem eventualmente tem que o fazer. Isso, com o contexto também da educação que eles Claro tiveram que antes. sim. Eu acredito nisso, né? Podem não ter feito o melhor à luz dos dias de hoje, mas fizeram o melhor Com no a seu pouca contexto, informação que também, tinham também. e educando através do instinto. Sim, Porque é assim que nós educamos quando não temos a informação e as ferramentas. Hoje temos tanta informação e tantas ferramentas. Eu hoje costumo dizer que nós podemos escolher que tipo de pais e educadores é que queremos ser. Porque as ferramentas estão ao dispor de todos. Certo. Os estudos sobre o impacto do grito ou da palmada no cérebro os estudos estão disponíveis. Portanto, nós sabemos, temos muita informação e muitas ferramentas. Podemos fazer esta escolha, mas os nossos pais não podiam. havia. Sim, E como bem disseste, os nossos pais reproduziram o padrão daquilo que fizeram com eles. E às vezes corrigindo por um instinto, exatamente. E nós estamos a reproduzir muitas vezes esse padrão, mesmo que haja informação, estamos muitas vezes também a reproduzir o padrão. Sim. Ou então estamos a tentar quebrar esses ciclos, se nos deixaram marcas, e cometemos um grande erro na nossa melhor boa vontade. Vamos de um extremo para o outro. Eu fui tão castrado, tive uma educação tão autoritária que agora não quero que o meu filho ou a minha filha passe pelo mesmo. Ouço muitos pais e mães a dizer isto. O que é que fazem? Vão para o outro extremo. Dão tudo. Mas esse também tudo, não é positivo. esse tudo, quando nos esquecemos que nesse tudo devem estar incluídos os limites, as regras e as rotinas, estamos a falar de permissividade e não de educação positiva. Certo. E eu lembro-me da minha mãe contar aqui muitas vezes que andava muito comigo e com os meus irmãos ao colo e que a minha avó dizia, vais habituá-lo mal, e a minha mãe conta que respondia, se eu não andar com eles agora ao colo, não vai ser depois. E lá está, com instinto, não é? Não havia aqui a tal informação disponível, portanto acredito, não é, que seja há 70, há 40, hoje em dia estamos todos aqui a fazer o melhor que sabemos e como o meu marido costuma dizer, nós vamos traumatizar os nossos filhos. Daqui a 20 ou 30 anos eles vão nos apontar o dedo por qualquer coisa que nós não temos essa consciência hoje em dia e só vamos perceber com a informação que houver daqui a 30 anos. E por fora, aqui há 30, 40 anos atrás, as rotinas, as necessidades eram as mesmas, mas parece que o tempo passava de forma diferente. Que hoje em dia, ou seja, hoje os dias têm exatamente as mesmas 24 horas que tinham há 30 ou 40 anos atrás. Mas parece que é preciso mais tempo e que falta aqui tempo às famílias, como falavas no início, na norma que sugeriste para o código parental. Notas também nas famílias que acompanhas muita falta de tempo e o tal tempo de qualidade para haver a necessidade dos tais 30 minutos de brincadeira por dia. Sim, eu acho que a vida mudou muito e, portanto, como os pais estão muito mais hoje muito bem mergulhados no trabalho, não é? Depois acaba por restar pouco tempo. Mas aquilo que me surpreende é que os próprios miúdos já sentem que o tempo passa rápido. Ok. E isso é que para mim me faz refletir e é um bocadinho assustador, porque eu lembro-me que nós eu cresci na década de 80, sou da década do final de 70 e nós tínhamos 3 meses de férias e o tempo passava devagar. Eu estava-me a lembrar disso agora. Eu lembro que passava os verões em casa dos meus avós e que às vezes tinha que inventar 1531 brincadeiras por dia para o tempo passar. E hoje já não é assim. Eu já tive uma filha a dizer pá, isto passou a correr, estas férias passaram a correr, como é que é possível? Eu já sinto isso, mas eu sou adulto, nós adultos já temos uma noção de tempo diferente e portanto sentimos que o tempo nos está a fugir, passa tudo muito rápido, mas os miúdos já sentirem isto, não é? É sinal também de que vivemos numa sociedade aqui com estes desafios. E depois temos a questão das tecnologias que eu acho que estão aqui muito relacionadas, porque as tecnologias trazem o quê? Imediatismo. É tudo para o momento, não é? É o prazer e a satisfação imediata. A notificação que entra e que temos que responder, porque senão quase que alguém vai morrer. E portanto há uma procura constante do imediato, e isto eu acredito que se está também a refletir então nesta forma de sentir o próprio tempo. É curioso que existem estudos que demonstram que o cérebro das novas gerações está a ser reconfigurado. Okay. Ou seja, pelo uso das tecnologias, os novos cérebros, digamos assim, estão a nascer diferentes. Certo. Porque o nosso cérebro vai evoluindo de acordo com o ambiente em que nós crescemos e com as experiências. E meu marido partilhou comigo que encontrou um estudo que via, lá está, desta mudança dos cérebros das novas gerações, que eles veem as coisas muito mais rápido. Tipo, o scroll, não é? Eles conseguem
um segundo apanhar a informação que o nosso cérebro não consegue, Sem porque dúvida. não está programado. Mas para o que é que tal. isso traz também o outro lado? Eu não sou nada fundamentalista quanto às tecnologias, porque trazem, obviamente, muitas coisas boas. E a verdade é que elas existem e vamos ter que aprender a conviver com Exatamente. elas. Não as podemos pôr na gaveta, não é? Eu não sou muito a favor de proibições, sou a favor da regulação. Da regulação, do envolver também os miúdos nessa reflexão sobre as tecnologias. Mas o outro lado das tecnologias, aquilo que eu acho que é um bocadinho mais desafiante, é isto: se a tecnologia nos traz a procura pelo imediatismo e pela satisfação imediata, traz também, por outro lado, uma dificuldade da criança em esperar. Certo. Porque tudo o que não lhe traga essa satisfação imediata vai trazer frustração. Se eu estou habituado a ter num momento, não é, eu tenho muito maior dificuldade em esperar. Dificuldades também de concentração e de foco, sobretudo em tarefas de médio e longo prazo. Isto já está a acontecer. Sim. Porque o cérebro está a habituar-se a tudo o que lhe traz esse imediatismo. Portanto, isto traz um grande desafio para os educadores, para os pais e para os educadores, conseguirem adaptar as estratégias de ensino àquilo que é esta reconfiguração também cognitiva. E quase que aqui tentaram fazer uma convivência saudável, não é? Com as novas tecnologias. Acredito que ainda não passei por isso. Acredito que seja mais para a frente, digo eu, por volta dos 10, 12, 13 anos, espero eu. Não é o de pedir para ter o próprio telemóvel, porque o amigo também É a tem. pressão social. E porque às vezes pode ser, já ouvi pais a partilharem que têm filhos mais velhos, que não, por eles não dariam telemóvel, mas como era o único menino da sala, do grupo de amigos que não tinha telemóvel, também tinham ali aquele receio que ficasse excluído por conta disso, porque depois às vezes vê-se, não é? Também nos recreios já em mais velhos que está tudo no telemóvel. Sem dúvida, a pressão social tem este lado muito pernicioso. E agora eu acho que não deve ser esse o fator de decisão para darmos o telemóvel à criança. Sim, não é porque todos têm, usa um bocadinho mal comparado a ideia do se todos se atirarem para um poço, tu também vais. Certo. E as tecnologias são uma caixa de Pandora. No momento em que abrimos essa caixa de Pandora, no momento em que damos o telemóvel a uma criança, por mais que haja depois ali algumas restrições ou regras de utilização ou até algum controle parental, mas é uma caixa de Pandora que já é difícil de voltar a fechar. Eu acho que a pergunta que se deve fazer no momento de refletir sobre se devemos ou não dar o telemóvel, porque também não acho que haja uma idade, deve ser aos 10 ou aos 11. Eu acho que a pergunta que se tem que fazer em primeiro lugar é: para que é que a criança precisa do telemóvel? É por razões de segurança? Porque precisa de estar contactável, vai, por exemplo, a pé para a escola e é perigoso e precisa de ter ali. Então, se calhar. Mas eu não sei se esse motivo às vezes não será um bocadinho uma falácia por questões de segurança, mas também. É uma das razões. Sim, que muitos pais vão falando. Não é? Mas depois também pode ser assaltada pelo facto de ter o telemóvel, não é? E nesse caso também não consegue pedir a ajuda que necessitaria. Aí tem que se pesar, obviamente, os prós e os contras, não é? Vamos imaginar outra situação, ok? Na escola, quando acaba a escola, precisa de contactar os pais, vamos imaginar. E portanto, ou seja, até nem há problemas em relação ao caminho, porque vai de caminhoneta para a escola, portanto não há aqui questões de segurança, mas precisa, quando acaba a escola, precisa de falar com os pais por alguma razão, enfim, e portanto há ali uma razão óbvia que deve ser aqui atendida. Outra coisa é a criança precisa do telemóvel para brincar. Então, ou porque os amigos também têm e para interagir com os amigos. Ok, então pode utilizar por um tempo limitado o telemóvel do pai ou da mãe. Por exemplo, a minha filha que fez agora 11 anos não tem telemóvel ainda. E nós conversámos sobre isso. E provavelmente não vai ter tão cedo. Pelo menos agora durante os 11, durante esta caminhada dos 11 anos não terá de certeza. E não sei muito sinceramente se terá aos 12. Mas já é essa pressão. E ela vai utilizando os telemóveis do pai ou da mãe, vai tendo ali, mas por exemplo não tem redes sociais nos telemóveis, tem o WhatsApp para ir comunicando com as amigas, embora o WhatsApp também seja agora um grande desafio, porque também é uma rede social. Sim. Agora temos os canais do WhatsApp e isso é tremendo. É um mundo que está sempre a surgir com novos fatores, muitas novidades. De estímulos e de desafios, e precisamos de estar atentos. Precisamos obviamente também de os alertar para esses perigos e estarmos atentos àquilo que é o consumo deles, das tecnologias. Mas
é um consumo um bocadinho mais controlado, Sim. não é? Porque depois está no meu telemóvel e é um tempo também limitado de utilização. Quando houver essa caixa de Pandora aberta, toma lá o telemóvel, aí de facto, eu acho que esse é o grande desafio. É algo que me preocupa verdadeiramente. Talvez a minha principal preocupação tem a ver com isto, com o uso das tecnologias, sobretudo a partir da adolescência. Todas as questões de segurança que estão inerentes, não é, à utilização de redes sociais. Mas acho que sem dúvida o caminho passará por regulação. Acho que a França já ia avançar com a proibição das redes sociais, salvo erro, para menores de 16 anos. Agora no programa do governo também está aqui uma medida que é a proibição de telemóveis nas escolas, pelo menos até ao 6º ano, e portanto vivíamos num mundo sem telemóveis, sem tecnologia. Elas chegaram, liberalizaram-se, e acho que agora o caminho vai ter que passar pela regulação. Como tudo que é novo e não existia antes, passa a haver, não é regulado. E regulação é diferente de proibição, não é? Sim, a palavra sim, proibição, sim, muitas sim. vezes sabemos que o fruto proibido é o mais apetecido. Sim, E as sim. crianças vão contornar. Não podemos ter redes sociais, então espera lá, que eu já vais ver como é que eu faço. Vão Sim. arranjar a forma de o fazer. Eu acho que outra coisa é a regulação. Mas em relação ao uso dos telemóveis nas escolas, para mim é mais simples do que parece a questão. E recuo aqui um bocadinho no tempo, se calhar muitos dos que nos estão a ouvir são ali da década de 70 ou de 80 e cresceram com as consolas, com as Nintendos, aquelas Certo. coisas todas, e o aparecimento da televisão. Ninguém naquela altura ia com a consola para a escola. Ninguém pensava, vou levar a consola para a escola. Ou no computador também se jogava, não é? Ninguém vai levar o computador para a escola. Mesmo que levassem Nintendo, aquelas maquinetas mais pequeninas, sim. eu não me lembro da minha escola de ver os Sim. miúdos a jogarem isso, não é? Portanto, por maioria da razão, embora os tempos sejam diferentes, não é? É muito simples. Há regras aqui. Há uma regulação e há regras. E durante o tempo letivo não há utilização nos recreios do telemóvel. O telemóvel não é necessário nos recreios. Vamos fazer outras coisas. Mas também depois é preciso criar condições para que nos recreios os miúdos tenham outro tipo de motivação também para estarem entretidos. Mas às vezes também é pelo aborrecimento que se criam as brincadeiras. Sim, que se criam as coisas, não é? Olha, não há nada para fazer. Olha, temos aqui 3 ou 4. Olha, vamos saltar, vamos fazer uma corrida até ali, vamos jogar escondidas, vamos. E portanto há um mundo de criatividade que se pode acionar quando guardamos os telemóveis. Porque já vimos também o que é que acontece quando há uma liberalização, como aconteceu até certa altura na escola da minha filha. Eu chegar e ter, logo à entrada da escola, ter não sei quantos miúdos sentados no chão. Eles estavam a comunicar uns com os outros através do telemóvel, sem falarem. Sim, e sabemos que isto acontece. Portanto, se houver uma regulação, se os miúdos também forem envolvidos, não tem que haver aqui uma proibição no sentido mas no sentido de vamos regular isto, vamos explicar o porquê e acho que pode ser muito mais pacífico. Não tem que ser um bicho de 7 cabeças esta questão. Então, mas terá de passar por aí. Nuno, para finalizarmos aqui uma pergunta que talvez te faça pensar um bocadinho mais. O que é que os teus filhos te ensinam ou já te ensinaram melhor do que qualquer livro de parentalidade? Olha, muita coisa. Ensinaram-me a ser a melhor pessoa. Antes de mais, porque se eu quero ser um bom modelo, um bom exemplo, eu tenho que tentar ser a melhor pessoa possível, sem querer ser perfeito. Ensinaram-me a ser mais paciente, a respeitar o outro, a respeitar o ritmo também. Ensinaram-me, sobretudo, a perceber o que é verdadeiramente importante na vida. Acho que essa foi a maior aprendizagem. Ensinaram-me que o tempo passa a correr, mas que deve ser aproveitado. Sim. E mais importante que tudo, ensinaram-me o que é o amor incondicional. O amor sem condições é o amor de um pai pelos filhos. Não é? Aquele amor que não está sujeito a nenhum tipo de condição, porque nós sabemos que por mais que eles façam, por mais erros que eles cometam, ainda bem que o vão fazer, vão cometer muitos erros, e os erros são oportunidades. Não é? Cada erro, cada falha é uma oportunidade para evoluir e para orientar e para conversar. Mas por mais que eles façam, por mais erros que cometam, eles sabem que vão sempre contar, neste caso com o pai. Sim. O pai vai sempre amá-los incondicionalmente. Eu acho que isso lhes dá uma segurança e uma confiança para eles crescerem felizes. Muito obrigada, Nuno, por essa partilha. Obrigado, e por Marta. esta conversa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental.
Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!